Meu Senhor, que recebeu a incumbência nesta noite de trazer a tua santa palavra. Pai, eu te peço que nesta hora o Senhor, ela diminua e o Senhor cresça. Pai, que ela diminua e o Senhor apareça. Pai, que ela dê lugar, Pai amado, querido Deus, Pai, para o Senhor, Pai, falar através da vida dela, Pai. Meu Senhor, meu Rei da Glória, Pai, eu te peço, Pai, que nesta hora, Pai, o Senhor venha cobrir o pequenino dela, venha cobrir a família, Pai amado, toda a parentela, Pai. Meu Senhor, Pai, eu sei que ela estudou, eu sei que ela se preparou, Pai. Pai, que todo roubador da semente, todo roubador da palavra, Pai, nesta hora, Pai, caia por terra, meu Senhor, meu Rei da Glória, Pai. Eu e toda a igreja, Pai, oramos e abençoamos, Pai, a vida, Pai, da Graciane, Pai, e que ela, Pai, seja o instrumento do Senhor nesta noite, Pai, para falar conosco, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém? Amém. É motivo de alegria estarmos na casa do Senhor, pois o laço se quebrou e nós escarpamos para a glória de Deus. Aleluia a Deus. Desde já eu quero estar agradecendo a minha oportunidade, a missionária Rosana, pelo direcionamento de Deus, pela misericórdia, ela me concedeu esse convite. E também ao anjo da igreja, que é o pastor Salomão, por ter me permitido trazer a palavra do Senhor. Glória a ti, Deus. Eu quero pedir à igreja que fique de pé, por favor, para que nós possamos estar adorando ao Espírito Santo de Deus, pois a tua palavra diz que aquele que adora, busca e também concede a presença de Deus em nossas vidas. Aleluia a Deus. Que Paulo escreveu a Tito no seu capítulo 2, no seu versículo 1 e diante. Glorificado seja o seu santo nome, meu Pai. Glorificado seja somente o Senhor Deus. Glorificado seja o Senhor. Escola Bíblica Dominical. Glorificado seja o Senhor. Tito 1. Glória, glória, glória. Tito 1. Tito 2. No seu capítulo 1, no seu capítulo 2, versículo 1 em diante. Glorificado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome de Deus. Aleluia a Deus. Quem achou? Amém. E diz assim: mas você, Tito, ensine o que está de acordo com a doutrina verdadeira. Aleluia a Deus. Ensine os mais velhos a serem moderados, sérios, prudentes e firmes na fé, no amor e na perseverança. Aconselhe também as mulheres mais idosas a viverem como devem viver as mulheres dedicadas a Deus. Que elas não sejam caluniadoras, nem muito chegadas a vinho. Que elas ensinem o que é bom, para que as mulheres mais jovens aprendam a amar o marido e os filhos, e a ser prudentes, puras, boas donas de casas, obedientes aos maridos, a fim de que ninguém fale mal da mensagem de Deus. Aconselhe também os homens mais jovens a serem prudentes. Você mesmo deve ser, em tudo, um exemplo de boa conduta. Seja sincero e sério quando estiver ensinando. Use a palavra certa para que ninguém possa criticá-lo e para que os inimigos fiquem envergonhados por não terem nada de mal a dizer ao nosso respeito. Que os escravos obedeçam aos seus donos e se agradem em tudo. Que não sejam respondões, nem roubem os seus donos. Pelo contrário, que mostrem que são sempre bons e fiéis em tudo que fazem. Desse modo, por causa das coisas que fizerem, todos falarão bem a respeito da doutrina de Deus, o nosso Salvador. Pois Deus revelou a sua graça
para dar a salvação a todos. Essa graça nos ensina a abandonarmos as crenças e as paixões mundanas e vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Enquanto ficamos esperando o dia em que aparecerá a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Foi Ele quem se deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda maldade, e de nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a Ele. Se dedicar a fazer o bem. Ensine essas coisas e use toda a sua autoridade para animar e também para repreender os seus ouvintes. E que ninguém despreze vocês. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, essa carta que Paulo escreve para Tito, que está na ilha de Creta, vem a trazer a respeito às pessoas daquele lugar. Vem trazer a respeito a conduta dos falsos pregadores. Paulo envia essa carta para Tito, para que Tito possa trazer uma mensagem de boa doutrina e de boa conduta dos seus irmãos. Aqui Paulo diz a Tito que nós, cristãos, precisamos verdadeiramente ser referência em tudo em que fazemos. Verdade, Deus. Ele nos diz que nós precisamos ensinar aos idosos em que caminho, em que direção ele deve andar, para que através dos idosos, o jovem tenha referência e se espelhe diante deles. Porém, os jovens de hoje em dia, sabemos que não querem ouvir os conselhos dos mais velhos, pois ele acha que a doutrina dos mais velhos não é uma doutrina correta para ele, pelo fato de ele ser uma pessoa mais jovem. Porém, Tito nos disse que nós precisamos ter uma boa conduta, não só os mais velhos, mas sim os jovens, as donas de casas, a fim de que sejamos irrepreensíveis diante do homem. O que Tito está querendo dizer nesta carta, que o apóstolo Paulo entregou para ele, é que nós necessitamos ser crente dentro das nossas casas. Verdade. Que nós necessitamos ter um bom testemunho diante da nossa família, diante do nosso marido, dos nossos filhos. Precisamos ser crentes não somente dentro da igreja, mas sim também no nosso trabalho. Pois quando ele disse que os escravos obedeçam aos seus donos, a fim de que não esteja repreensão, ele está querendo dizer que os ímpios estão nos observando. Que os ímpios precisam enxergar em nós, que somos referência do Espírito Santo de Deus. Como é, irmão, que a pessoa do seu trabalho vai conseguir enxergar Cristo em você ou em mim, se nós não dermos esse testemunho? Será que nós andamos conversando demais coisas que não vêm de Cristo? Pois aqui, no 7º capítulo, ele diz também: você deve ser em tudo um exemplo. Um exemplo de boa conduta. O que ele quer dizer? Que nós precisamos ter uma boa conduta. Indo para casa, saindo de casa, no nosso colégio, na nossa faculdade, no nosso ponto de ônibus. Nós precisamos de uma boa conduta no nosso trabalho, no meio da nossa família. É isso que Deus está dizendo para nós hoje nessa palavra. Ele disse: use as palavras certas para que ninguém possa criticá-lo, para que os inimigos fiquem
Ele está querendo trazer para mim e para você, igreja, que a gente não pode estar falando o que a gente acha. A gente não pode estar pregando o que a gente pensa. Mas sim, nós necessitamos pregar a verdade, que é a palavra de Deus. Pois a palavra de Deus ninguém poderá debater conosco. Mas a nossa palavra sempre alguém vai rebater, porque não veio de Deus. Eu separei também aqui em Timóteo, em 1 Timóteo, no seu capítulo 6, 3. Vou ser bem rápido aqui. Que diz assim, é referente ao que nós falamos. Ensine e recomende estas coisas. Se alguém ensinar alguma doutrina diferente e não concordar com as verdadeiras palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensinamento da nossa religião, essas pessoas estão cheias de orgulho e não sabem de nada. O que ele está querendo dizer para a gente aqui nessa noite é que se a gente pregar o que nós pensamos, o que nós achamos, a gente sempre vai ter alguém para nos apontar. Mas se nós pregar a verdade, que é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, ninguém poderá nos repreender. Pois a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo é pura e verdadeira. E aquele que contender contra a palavra do Senhor, ele está sendo desobediente com ele mesmo e com a palavra de Deus. Aqui está. No versículo 11 ele diz: pois Deus revelou a sua graça para dar salvação a todos. O que Deus quer dizer com isso? Que a salvação é para todos aqueles que querem se renunciar para estar na presença dele. A salvação é para todos, mas aqueles que querem ficar diante da posição de Deus. Aquele que está disposto a deixar de fazer as suas vontades próprias para fazer a vontade de Deus. Essa graça nos ensina a abandonar as crenças e as paixões mundanas deste mundo e viver uma vida prudente e correta. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo é que nos faz ser irrepreensível diante do homem. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo é que nos faz ser uma pessoa diferente diante da sociedade. O que é ser diferente, irmã Grace? Ser diferente é você dar bom testemunho aonde você for, não porque você fala que você tem um bom testemunho, mas nos seus atos, nas suas atitudes. O que eu e você temos feito para que o ímpio veja a presença do Senhor nas nossas vidas. Enquanto ficamos esperando o dia em que aparecerá a glória do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Foi Ele quem deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda a maldade e de nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a Ele e se dedica a fazer o bem. Eu separei aqui também a passagem de Mateus 24, 42 ao 44, que fala assim: fique vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o Senhor. Lembre disso. Se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ficaria vigiando e não deixaria que a sua casa fosse roubada. Por isso, vocês também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora que vocês não estiverem esperando. Então, meus queridos irmãos, o que
Deus quer dizer para mim e para você nesta noite é que nós precisamos verdadeiramente seguir essa doutrina que Ele estabeleceu à igreja, para que naquele grande dia nós não formos pegados de surpresa. Pois, se nós naquele grande dia não estiver diante da doutrina de Deus, infelizmente, não vamos ver a vinda do Senhor. E o que o Espírito Santo de Deus diz pela essa última palavra, para nós encerrarmos. Ensine essas coisas e use toda a sua autoridade para animar e também para repreender os seus ouvintes. E que ninguém despreze a nós. Como é que não podemos ter o desprezo do ímpio? Com a boa conduta. Porque aquela pessoa que tem uma vida reta diante de Deus, que é notável diante do homem, que tem a presença do Senhor, ela tem autoridade de pregar em cima daquilo. Quando uma pessoa verdadeiramente se dispõe a se colocar no lugar de vaso na mão do olheiro, ela simplesmente tem a autoridade de repreender o outro irmão. Se nós não tiver um bom testemunho, como é que seu irmão, como é que seu marido, como é que sua mãe e seu pai, e os pessoal do seu trabalho e da sua escola vai ouvir você e vai te respeitar, se você não tem uma boa conduta? É forte Deus. Deus pediu para eu compartilhar para mim e para a igreja, pois a palavra, quando é direcionada à igreja, também é direcionada ao pregador. E eu sei que Deus está falando dentro do meu coração, que se eu não tiver uma boa conduta dentro da minha casa, o meu marido não vai voltar para a presença de Deus. Deus está me dizendo que se na autoescola eu não ter referência de Cristo, eu não vou ganhar os instrutores para Cristo. Ele está dizendo assim que na minha rua eu não tiver uma boa conduta de uma evangélica, os meus vizinhos não irão se converter. É forte, meu pai. E assim, eu quero agradecer a Deus e louvar o Espírito Santo de Deus pela misericórdia por ter me conduzido até esta palavra. Deus espera que nós seja fiel aos ensinamentos dele. Ou seja, ele espera que nós mesmos seja fiéis a nós e ao próximo e a Deus. Devemos estarmos em uma postura de expectativa, pois não sabemos nem o dia e nem a hora que o Espírito de Santo de Deus chegará. E assim, eu agradeço a minha rica oportunidade. Seja em nome do Senhor.